pé, por gentileza. Abre a tua Bíblia comigo no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia. O livro, o nome significa saída. Então vamos ler agora o livro do Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1. Nós estamos num culto chamado culto do domingo da Páscoa. Estamos aí celebrando a Páscoa. Então vamos falar um pouquinho sobre essa Páscoa, sobre a primeira Páscoa, que está no livro do Êxodo, capítulo 12, verso 1 em diante. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Deixa eu ver, ouvir ele aí, né? Quem falou misericórdia aí? Fala de novo. Ninguém? Então tá bom. Então vamos lá. Eu vou ler uns, irmãos vai ler outros, assim nós vamos ler até o versículo 14. Tá? Vamos ler pausadamente para entendermos, irmãos, o que nós estamos lendo. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só com o seu filho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu poder. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até o 14º dia deste mês, e de todo o juramento da congregação de Israel o santificará para. E tomarão do sangue e o passarão em ambas as ombreiras e as vergas da porta da casas em que comerem. Não comereis dele cru, nem cozido, nem em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua frissura. Nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingido, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão. Comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei da terra e minha coisa conosco. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Todos. E este dia vos será por memória, e celebrarei por festa ao Senhor nas vossas gerações. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós sabemos que a Páscoa, irmão, ela não é o que nos apresenta hoje. Hoje eles trazem uma figura de Páscoa para vender, para fazer o comércio acelerar. Então colocaram a figura do coelhinho, né, e o ovo como a figura principal da Páscoa. Então isso é mentira. Nem as crianças
criança acredita mais nisso, né? As crianças responderam para a tia Lina aqui na quarta-feira que coelhinho não põe ovo. Então as crianças estão espertas e já sabem que é mentira daquelas grandes que estão apresentando para nós. Então, qual é a origem da Páscoa? Nós sabemos que lá no livro do Gênesis, irmão, Deus vai escolher Jacó. Jacó vai entrar agora no Egito com a sua família. E a família de Jacó era 70 pessoas. Dessas 70 pessoas vai se multiplicar e vai virar uma multidão, porque era a promessa de Deus isso. Mas Deus tinha dito que essas gerações elas seriam escravizadas, passaria por momentos difíceis, ela sofreria no Egito. Mas depois de 430 anos, Deus tiraria o seu povo com mão forte. Então entenda que este povo, chamado povo hebreu, eles passaram por momentos muito difíceis. Passaram por momentos de escravidão, aonde tiveram que comer pepino, cebola, trabalhar forçado, mas por muito tempo. Mas a Bíblia diz que Deus vai levantar um libertador. O nome desse libertador se chama Moisés. Deus confia Moisés para tirar o seu povo da mão de Faraó e de dentro do Egito. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando Deus está prestes a tirar o povo, depois que Deus vai devastar o Egito com as pragas vai acabar com o Egito, a praga vai devastar o Egito. E a Bíblia diz que a última praga foi a morte dos primogênitos. Os primogênitos então vão morrer. Morrem os primogênitos de homem, morrem primogênitos de animais. A Bíblia diz que em toda a terra do Egito havia pranto, havia choro, havia gemido. Então Faraó agora vai levantar, vai chamar Moisés, vai chamar agora Arão e vai dizer: sai da minha terra, sai agora, você e todo este povo. Só que antes dele falar isso, a Bíblia diz que Deus já orienta Moisés. Observa que Deus então vai dizer a Moisés no capítulo 12, a Bíblia diz assim: e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Aonde Deus falou? Na terra do sofrimento, na terra do Egito. Deus vai dizer para Moisés, dizendo assim: ó, este mesmo mês vos será o princípio do mês, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E observa que Deus começa a dar instrução para quem? Para o líder. O líder agora vai dar instrução para o povo. O que está acontecendo hoje? Eu faço uma vírgula aqui, irmão, para chamar a atenção de muitos. Existem pessoas que estão achando que Deus vai pular isso. A Bíblia, a história bíblica nos mostra que Deus não pula isso, irmão. Deus não pulou com Moisés. Deus não falou com o povo diretamente. Deus falou com Moisés. Quando Moisés chegou na terra do Egito, Deus vai dizer para Moisés: procura os anciões que ali estão. Antes de Moisés havia umas autoridades ali, mas Deus respeitou aquelas autoridades. Deus disse para Moisés: procura os anciões que estão ali e diz a eles que o Eu Sou te enviou. E da mesma maneira Deus está dizendo para Moisés agora: olha, Moisés, quando chegar o 10º dia, você vai pedir para cada família pegar agora um cordeiro. Pega agora cada um, vai guardar até o 14º dia. Então, por 4º dia, o povo teria que guardar este animal. Observa que a Bíblia vai dizer assim, ó: mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, como o seu vizinho, perto da sua casa. Se uma
família, ela for pequena, por exemplo, 3 pessoas dentro da casa, um cordeirinho, ó, tem que comer bastante, não tem? Hoje nós sabemos aí, a Aline, que é churrasqueira, a Aline fala que é 400 gramas de carne para cada pessoa. Então, teria muita carne para a pessoa comer, né? Se fosse o presbítero Nilson, comeria sozinho, né? Mas não é o presbítero Nilson, então não come sozinho. Então, eu disse, se for muito para uma família, você vai escolher mais uma família, e vocês vão comer junto esse cordeiro. Observa bem, aí a Bíblia diz assim: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou da cabra. Isso aqui chama-se instruções. As coisas de Deus, para funcionar na nossa vida, tem um manual. E se não obedecer este manual chamado Bíblia, ele não funciona. Não funciona. Existem pessoas querendo fazer aquilo que está na sua cabeça. Não vai. As instruções foi dado, ó. Tem que ser um cordeiro, um cabrito sem mácula e de 1 ano. De 1 ano. Não é da forma que queremos, é da forma que Deus quer. Jesus, no dia de Santo, Jesus disse para o Pai: Pai, olha, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas aí Jesus volta e diz: mas todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Todavia, seja feita a tua vontade. Jesus, ele dá prioridade à vontade do Pai. Não é a minha vontade, não é o meu querer, não é o meu pensar, é o pensar de Deus, tá bom? É o querer de Deus. Aí a Bíblia diz no verso 6, ó: e os guardareis até o 14º dia deste mês. Então todos, ajuntamente, quer dizer, toda a congregação de Israel, o sacrificará à tarde. Não é de manhã, não é à noite, é à tarde. É para fazer à tarde. Aí a Bíblia está dizendo agora, irmãos, escute bem: e tomarão o sangue e o passarão em ambas as ombreiras, nas vegas da porta das casas em que comeres. Naquela noite comerão a carne assada no fogo. Quer dizer, um cordeiro ou um cabrito de 1 ano sem nada, ele seria assado. Então a Bíblia vai agora falar, olha só: comprões asmo, aliás, com pão sem fermento e com ervas amargosas a comerão. Olha só, vamos lá, você vai entender. Comerão ele assado e com pães. O pão nosso hoje é quem? Quem se colocou como o pão da vida hoje? Jesus Cristo. Então aqui já estava apontando para Cristo. Deus vai dizer: vocês vão comer com pão e sem fermento. Por quê? O fermento na Bíblia ele é proibido. Porque o fermento, irmãos, é contenda, é fofoca. Fermento, quando Jesus fala do fermento, Jesus vai dizer assim, ó, para os seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus. Aí os discípulos olham para o outro e falam: mas peraí, ninguém trouxe pão aqui, nós temos que comprar pão. Que fermento é esse que Jesus está falando? O fermento que Jesus está falando é o que, ó? As más conversações. E Paulo está dizendo que as más conversações corrompem o bom costume. Então você deve fugir, eu devo fugir dessas más conversações, desses fermentos. Quando chega uma pessoa perto de você e fala assim: ô fulano, pastor Carlinhos, o homem, rapaz, terrível, foge disso. Quando alguém chegar para você e dizer: a missionária ele é uma mulherzinha, rapaz, foge disso. Isso é fermento. É fermento. E o que o fermento faz no ovo? Ele, ó, e aí não tem vida, irmão. Você olha no bolo, tem muito fermento, você coloca ali a faca ali, quando você vai comer, o negócio está muito para
parece que tem muita coisa, mas não tem. Então observa que o fermento, ele é ruim. Por isso Jesus está dizendo, para nos guardar do fermento. Então o pão era sem fermento, ele apontava para Cristo. E com ervas amargosas a comerão. Por quê? Os 430 anos de Israel, dos hebreus, foram amargos. Ali é para eles lembrar da vida amargosa que eles tiveram. Os judeus natos até hoje, irmãos, tem um período do ano que eles tiram, eles saem da sua casa, vão para o quintal, estende uma tenda no quintal, e eles dormem no quintal, lá no terreiro da casa. Eles saem com o colchão fofinho e colocam um tapete para dormir no chão. Por quê? Porque eles estão lembrando que um dia os seus antepassados não tiveram casa para morar. Um dia eles foram peregrinos em terra estrangeira. Então eles olham para dentro daquela tenda e eles falam com Deus: obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor ter nos devolvido a terra. Obrigado por o Senhor ter nos dado prosperidade. Obrigado por o Senhor ter nos tirado daquela servidão. Isso é voltar à origem, relembrar da onde Deus nos tirou. Porque a Bíblia diz que a soberba, ela procede o quê? A queda. Quem é soberbo, ele vai cair. Ele andava bem, mas andando de carro é mentira. Vai perder o carro, mais cedo vai estar. Não tinha que comer, pode, não quer ser misericordioso com ninguém. Cuidado. Seja misericordioso. Lembra da onde você veio. Lembra quem era você. Lembra o que você passou. Exercita misericórdia e compaixão com o seu próximo. Vamos continuar, porque estou só no início ainda. Vamos lá. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua frissura. Naquele e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Tudo isso aqui são instruções. Agora escute bem isso aqui, ó. Assim pois comereis, 2 pontos, os vossos lombos cingidos. Irmãos, Deus está dizendo para Israel, para os hebreus: vocês vão comer preparado, vocês vão comer agora em prontidão. Você nunca vai ver um exército comendo de qualquer jeito, um soldado, aliás, comendo de qualquer jeito numa guerra. Não, é por isso que nós somos chamados um exército de Deus, somos chamados soldados de Deus. O soldado de Deus, ele está sempre preparado e atento. A Bíblia diz aqui, olha, comereis, vamos lá, mas, deixa eu só me encontrar aqui. Opa, versículo 12, versículo 8, versículo 10, não, versículo 11. Mas, pois, comereis, 2 pontos, os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Por que apressadamente? Porque Deus está dizendo, ó, a qualquer momento vou dizer para vocês: saem dessa terra, e vocês precisam sair rapidamente. Porque quantas vezes Faraó, Moisés disse: deixa o meu povo ir. Faraó dizia: eu vou deixar, mas ora para Deus para tirar essa praga de nós. Aí Moisés orava e Faraó dizia: não vai sair ninguém. Aí Deus disse: olha, vocês vão comer apressadamente, porque vocês estão de saída. E Deus já fez essa é a Páscoa do Senhor. A Páscoa aqui é para relembrar, irmãos, a saída do povo. Primeiro é relembrar os anos de sofrimento, e depois a saída do povo ali do Egito. Eles fariam isso perpetuamente. Os israelitas fizeram isso. Se você ler o Velho
Nazaré. Coloca para mim agora Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, abre lá comigo. Nós vamos ver aqui Mateus capítulo 28. Toca mais baixinho para mim, por favor. Mais baixinho. Mateus capítulo 28, versículo 1 está escrito assim: a ressurreição. Escute bem. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, nós vivemos aí, irmãos, chamada sexta-feira da paixão. Foi o dia da morte de Cristo. Aí agora a Bíblia está dizendo aqui, ó, quando já despontava o primeiro dia da semana. Nós sabemos que o dia da semana, o dia para o judeu termina, irmãos, 6 horas da tarde, tá? Às 6 horas da tarde inicia-se um outro dia para o judeu. Não é igual nós, que vai até meia-noite. Para o judeu é diferente, tá? Então vamos lá. Ó, Maria Madalena e a outra Maria foram ver no sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto. O que houve lá, irmãos? Um grande terremoto. Não foi apenas um terremoto. É isso aqui, irmão, que nos deixa intrigados. Um terremoto, se ele for 6,6 na escala Richter, né? Não sei falar esse nome. Se eu falar, eu caio aqui. Né, Galdinho? Já é forte, já quebra tudo. Agora a Bíblia está dizendo que quando o anjo veio até o sepulcro de Jesus, houve-se um grande terremoto. Agora você imagina o que aconteceu aí por perto. Imagina o que aconteceu ali durante na chegada desse anjo. A Bíblia não está dizendo aqui que foi arcanjo. A Bíblia não está dizendo aqui que foi serafins. A Bíblia não está dizendo aqui, irmãos, que foi querubim. A Bíblia está dizendo que foi um anjo. O anjo é aquele menor na escala de uma hierarquia angelical. Mas esse anjo não era qualquer anjo. Os irmãos observam que quando ele chega na terra e ele chega no túmulo, vai acontecer um terremoto, um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou e removeu a pedra da porta e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como relâmpago, as suas vestes brancas como a neve, e os guardas com medo dele ficaram muito assombrados como mortos. Os irmãos observam aqui que a Bíblia diz que os inimigos de Jesus, eles vão até Pilatos quando Jesus morre, e eles vão dizer para Pilatos: ô Pilatos, ó, lembramos aqui que aquele que quando estava vivo, aquele disse que ele ia ressuscitar. Ó, para que o último erro não seja maior do que o primeiro, eu te peço que o Senhor coloque a guarda lá no sepulcro dele, para que os discípulos dele não venham e roubam o corpo dele e falem que ele ressuscitou. Aí observa, a Bíblia diz aqui: os guardas com medo, irmãos, ficaram como mortos. Primeiro eles vêem o terremoto acontecer, depois eles vêem um anjo que a veste dele é mais branca do que a neve. Agora você imagine o semblante desses anjos. A Bíblia diz que quando Isaías vê os anjos, Isaías não suporta. Quando, aleluia, a Bíblia diz que Ezequiel vê os anjos, ele também não suportou. A Bíblia diz que quando Daniel também, ele vê os anjos de Deus, ele não vai suportar, porque os anjos carregam uma glória
conhecer gente. Me ajuda aí. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenha medo, pois eu sei que buscarem a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, veja o lugar onde o Senhor já jazia. E depois imediatamente e dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o verei. Eis que eu vos tenho dito. E saindo ela pressuradamente do sepulcro com temor e grande alegria, correu e anunciou aos seus discípulos. Indo ela a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: eu vos salvo. E ela chegando, abraçava os seus pés e o adorava. Então Jesus lhe disse: não tema, ide e dizei aos meus irmãos que vão para a Galiléia, e lá no verão. Olha para o teu irmão e fala para ele: o nosso cordeiro está vivo. Diga para ele: o nosso cordeiro está vivo. Observa que no primeiro dia da semana, Maria Madalena, abaixa um pouquinho meu microfone, por favor. Abaixa um pouquinho meu microfone. Maria Madalena e a outra Maria sai correndo para ir até o sepulcro. Quando chega no sepulcro, ela encontra um anjo. Em outro evangelho, eu vou dizer que ela pergunta, ela não reconhece o anjo, e ela diz assim: meu Senhor, se o Senhor sabe aonde puseram o meu Senhor, diga para mim aonde puseram o meu Senhor. Então o anjo vai dizer para ela: vocês procuram o vivo entre os mortos. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele está vivo para todo o céu. Agora eu quero que os irmãos vejam comigo a veracidade da Bíblia. Vamos ver agora alguns versículos aqui que provam que o Cordeiro está vivo, que Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, imaculado, ele está vivo. Coloca para mim aí, filho, agora 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e o 8. Não dá para esperar, eu preciso que vocês coloquem lá. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 e 8. Vamos lá. 1 Coríntios. Está no telão? Misericórdia, Jesus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e 8 diz assim. Escute bem. Capítulo 5, versículo 7 e 8. Limpai-vos, pois, do fermento velho. Olha o que Paulo está dizendo. Limpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Por isso façamos a festa. Olha o que Paulo convida a igreja de Corinto. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com pães asmo da sinceridade e da verdade. Então Paulo convida a igreja para uma festa, agora com pães, do pães asmo, da sinceridade e da verdade. Agora vamos ver mais um versículo. Hebreus, já estava por aí? Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Vamos falar do Cordeiro novamente. Escute bem. Diz assim: e quais todas as coisas, segundo a lei,
se purifica com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então, irmãos, isso aqui dá mais do que provado. Desde o Antigo Testamento, para a remissão de pecados, teria que derramar sangue. Por isso matava-se cordeiro, cabrito, até pombo era morto, para poder purificação de pecado. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Quem derramou sangue por nós? Diga: Jesus Cristo. Jesus derramou teu sangue no Calvário para perdoar os nossos pecados. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Vamos lá para o livro do Apocalipse. Vamos ver. Aleluia. Apocalipse capítulo 5, verso 6. Apocalipse capítulo 5, verso 6. Está escrito assim. Escute bem isso aqui. E olhei e vi que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciões um quê? Um quê? Então o cordeiro está vivo, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. João, quando está tendo a visão, ele está dizendo: eu vi um cordeiro como que estivesse sido morto. A aparência daquele cordeiro que João viu, João disse: esse cordeiro foi morto, mas ele está vivo para a glória de Deus. Vamos ver mais um. João, agora livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1, o versículo 36. Vamos lá. Glória a Deus. João, livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1, no versículo 36, está escrito assim: e vendo por ali andar a Jesus, disse-lhe: eis aqui o Cordeiro de Deus. João aqui está testificando que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. João aponta para Jesus e diz: eis ali o Cordeiro de Deus. Agora João capítulo 1, versículo 29, no mesmo livro, no mesmo capítulo, no verso 29, João está dizendo assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Antes de Jesus ser morto, antes de Jesus ser crucificado, o João Batista, o precursor, ele já estava dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus. Ele já estava sentenciando a morte de Jesus. Ele já estava dizendo: é esse aí que vai morrer, é esse aí que vai derramar o sangue, é esse aí que vai verter o teu sangue para salvar toda a humanidade. Eis aí o Cordeiro de Deus. Agora, para encerrar, Apocalipse capítulo 17. Vamos voltar para Apocalipse. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Apocalipse 17, versículo 14. Está escrito assim: este combaterão contra quem? Contra quem? Mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Irmãos, isso aqui está falando, irmãos, do povo, as nações que vão se rebeliar contra Deus. Sexta-feira teve aqui o pastor Gutenberg, um dos maiores hoje dentro da escatologia da nossa região.
E o pastor Gutenberg, ele sempre fala sobre os acontecimentos do Apocalipse. Sempre está falando acerca do que está para acontecer, trazendo uma luz dentro do livro do Apocalipse para nós entendermos. E quando nós lemos o livro do Apocalipse, sabemos que todas as nações do mundo inteiro, elas vão se revoltar contra Israel. Os irmãos observam que hoje aquelas nações vizinhas de Israel, todas já estão fazendo guerra contra Israel. Todas odeiam Israel. Só que após o arrebatamento da igreja, nós somos pré, nós não somos pós. Os pós acreditam que a igreja passará pela tribulação. Nós acreditamos que a igreja vai ser tirada antes da grande tribulação. O pai do pastor Rob diz aqui: nós não conseguimos fugir da luta, nós não conseguimos fugir, irmão, da tribulação. Mas tem uma coisa que a igreja não vai passar: é a grande tribulação. A grande tribulação, o Apocalipse, é chamado a ira divina. O apóstolo Paulo, quando escreveu Timóteo, ele disse que Deus nos livrou da ira futura. Nós somos chamados por Deus de quê? De eleitos, escolhidos, povo santo, geração eleita. Então eu não acredito que Deus vai permitir que a igreja passe por esse sofrimento. O que vai acontecer no Apocalipse, pastor? Não queira ficar para tu ver. Não queira ficar. Esse povo que zomba de Deus. Os irmãos viram agora o que essa turma, os homossexuais agora, é como que eles falam? LGBT? É isso? A palavrinha bonitinha que eles falam. Fizeram agora na Páscoa. Eles colocaram um homem lá formando Jesus e colocaram lá assim, ó: bandido bom é bandido morto, para afrontar a fé do cristianismo. Nós não podemos falar contra eles, mas eles podem falar contra nós. E muita gente está se comportando, dizendo: pastor, se falar não é preso. Não vamos preso, irmão. Ou nós somos igreja, ou nós estamos aqui para defender a causa do Evangelho, lutar pela causa do Evangelho, ou nós podemos parar por aqui agora. Não? Porque a Bíblia diz que esse povo vai se arrepender. O Apocalipse mostra muito claro que eles vão pedir a morte, mas a morte vai fugir deles. Eles vão olhar para o céu e vão dizer: ai Deus, eu te odeio, porque o sofrimento aqui será grande. Sabe, hoje nós estamos vendo guerra, rumor de guerra, estão vendo fome aqui, pestilência ali. Os irmãos viram agora o novo vírus que está lá no Japão? Eu vou falar porque o vírus é uma doença, não é para os irmãos vir. Mas o nome do vírus é comedor de anos. Olha que praga ruim que está saindo. Comedor de anos, o nome do vírus. Quem já viu, levanta a mão. Isso está na internet, irmão. Ele pega, de cada 100 pessoas que ele pega, ele está matando 30. Não existe vacina, não existe nada que combate. O vírus começa na garganta, e da garganta vai para o ânus, e ele está matando. Só que isso nós estamos vendo assim, ó. Mas na grande tribulação, a Bíblia diz que nunca houve um dia como aquele, e não haverá depois dele. As pessoas vão se arrepender de ter esquecido o Evangelho. As pessoas vão se arrepender de ter debochado de Deus. As pessoas vão procurar uma igreja para entrar e não vai ter, não. Eles vão procurar uma igreja para aceitar a Jesus mais rápido possível, porque o sofrimento será gigante. Gigante. Mas vai ser muito difícil. Se hoje, como Espírito Santo, é difícil alguém se converter, mas naquele dia não terá Espírito Santo. O Espírito Santo sai junto com a igreja daqui. A igreja será arrebatada, e junto com a igreja sai o Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus disse em João capítulo 16, é Ele que convence. É Ele que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. É Ele que convence o homem do pecado. É Ele que convence o homem da maldade.
Mas sem o Espírito Santo na terra, não haverá salvação. Então não queira ficar aqui para você